O assunto de hoje é a interpolação. Vamos ver aqui do que se trata o assunto. Bom, imagine que a gente fez um experimento, né? Podem ser experimentos simples, como medir deslocamento versus tempo, né? Ou o pH de alguma solução versus a porcentagem de um determinado reagente, né? E realizei meus experimentos e tomei nota, né? Então, para cada valor de x, qual foi o meu resultado? Então, por exemplo, para cada concentração de reagente, qual foi o meu pH? Bom, claro que aqui, né, a gente tem um valor negativo, então o experimento não poderia ser esse, mas só exemplificando. Bom, então imagine que eu fiz o meu experimento e, lá pelas tantas, por algum motivo, eu quero saber qual seria o meu valor de y, né? Ou, por exemplo, o meu pH, para uma determinada concentração de reagente para o qual eu não fiz o experimento. Bom, ou eu faço o experimento novamente, se eu tiver tempo e recursos para isso, certo? Ou eu posso me valer de um recurso matemático que é a interpolação. Ou seja, conhecendo dados, né, do meu problema em outros pontos, eu faço uma estimativa do valor de y para o ponto x do meu interesse, né? Bom, isso seria perfeitamente possível se eu conhecesse a função que relaciona x e y, certo? Se eu conheço a função que relaciona x e y, para qualquer valor de x, eu consigo estimar um valor de y. Bom, aqui são os pontos, né, do exemplo do slide anterior. Então, esses são os 3 pontos que eu tenho e eu quero saber justamente qual seria o valor de y para x valendo 1. Bom, quais são minhas opções? Bom, a minha primeira opção é assumir, né, e a mais simples delas, né, que fique registrado, é assumir a função mais simples que pode passar por esses pontos. Bom, qual é a função mais simples que pode passar por 2 pontos? Né? É uma reta. Então vamos assumir que entre esses 2 pontos a função, né, o meu f de x, é a função que descreve essa reta unindo os 2 pontos. Bom, por semelhança de triângulos, né, eu tenho que o coeficiente angular desse triângulo aqui, né, que é dado, né, por essa distância dividido por essa distância, é a mesma desse outro triângulo aqui, né? Então é o mesmo coeficiente angular desse outro triângulo aqui. Tá? Então aqui eu tenho a igualdade dos 2 coeficientes angulares, certo? Bom, esse ponto y é justamente o ponto que eu não conheço. O restante eu conheço tudo, né? Então, y menos y0, assumindo que esse é o ponto 0, dividido por x que eu tenho aqui menos x0, é o coeficiente angular desse triângulo azul. E y1 menos y0 dividido por x1 menos x0 é o coeficiente angular desse triângulo maior. Bom, e esses 2 coeficientes têm que ser iguais. Os valores de x0 e y0
x1 e y1 são conhecidos. O valor de x eu também conheço, que é justamente o valor para o qual eu quero interpolar o valor de y. Então eu só não tenho o valor de y, que é aquilo que eu quero interpolar. Bom, daqui, isolando o y, eu tenho a equação que me dá o valor de y interpolado no ponto x que eu desejo. Vale uma observação aqui, né? Bom, eu faço a interpolação para pontos internos a esse intervalo x0, x1. Tá? Eu não vou usar essa equação aqui para interpolar um valor aqui, y, para x igual a 2,5, por exemplo. Tá? Isso não faz sentido. Então, eu sempre consigo interpolar para pontos dentro do meu intervalo. Tá certo? Vejam que, se o ponto que eu quisesse interpolar fosse y para x valendo menos meio, por exemplo, tá? Eu já usaria essa outra equação de reta. Eu já usaria esses outros dois pares de pontos ao invés desses dois. Tá? Então, para fazer uma interpolação linear, eu ainda tenho que tomar esse cuidado. Bom, mas a principal desvantagem, né, da interpolação linear é que ela só leva em consideração justamente dois pontos, né, dois pares de pontos x, y. Tá? Então, ela ignora todos os demais pontos. E ela assume, como eu bem já falei, que o comportamento da função entre esses dois pontos se aproxima de uma reta. Então, quando eu estou trabalhando, né, com dois pontos muito próximos, né, então x0 e x1 muito próximos, né, em muitos casos eu até posso assumir que a função entre esses dois pontos se comporta, né, tem um comportamento que se aproxima do comportamento linear. Tá? Mas à medida que os dois pontos vão se afastando, isso não necessariamente é verdade. Né? Veja um exemplo desse gráfico. Eu tenho aqui várias funções, né, todas elas passando por todos esses pontos, né, os 3 pontos do exemplo. Tá? E, contudo, nenhuma delas, né, o comportamento entre dois pontos se aproxima de uma reta. Muito pelo contrário. Bom, então, para esses casos, né, se essas fossem as funções reais, né, uma reta seria uma péssima escolha para interpolar o valor de y. Tá? Bom, então eu posso pensar em outras funções, né, para as quais eu vou ajustar, né, fazer o meu ajuste, né, e para um dado x, então, eu consegui interpolar um valor de y. Bom, a função, né, a próxima função mais simples que a gente pode pensar, que não é uma reta, é um polinômio. Tá? É uma função polinomial, então. Então, vamos assumir que entre esses dois pontos, tá, o comportamento da função se aproxima de uma função polinomial. Vale aqui chamar atenção para a regra de ouro. Né? Para ajustar um polinômio, o que seria ajustar um polinômio? Olha esse polinômio de grau 2. Né? Eu precisaria achar os coeficientes constante, linear e quadrático desse polinômio. Então, para ajustar esse polinômio, para encontrar esses coeficientes, tá? No caso aqui de um polinômio quadrático são 3 coeficientes, eu preciso de 3 pontos, tá? 3 pares de pontos. Então, a regra de ouro é, para uma interpolação polinomial, devemos buscar um polinômio cujo grau seja igual à quantidade de pontos disponíveis menos 1. Né? No nosso exemplo, a gente tinha 3 pontos disponíveis. Então, o máximo que eu posso fazer, né, é ajustar um polinômio de grau 2. Bom, como é que eu ajusto esse polinômio de grau 2? Bom, se eu usar os 3 pontos que eu tenho, os 3 pares de pontos que eu tenho, então x0, y0, x1, y1, x2 e y2, o que eu tenho aqui? Né?
eu tenho 3 equações e 3 incógnitas, que são A0, A1 e A2. Bom, eu tenho então um sistema para resolver. Tá? No caso do nosso exemplo, se a gente substituir os pares de pontos, né, os valores dos pares de pontos, tá? Esse sistema aqui, genérico, se torna esse sistema aqui. Então é um sistema linear, eu tenho que resolver um sistema linear. Resolvendo esse sistema linear, eu tenho os valores de cada um dos coeficientes. Logo, eu tenho o meu polinômio. Tá? Então vejam aqui como que ficaria esse polinômio que eu acabei de ajustar. Tá? Então, como que esse polinômio é o comportamento dessa função polinomial passando por esses 3 pontos. Tá? Então, para x igual a 1, eu substituo o valor 1 aqui em x, tá? E aí consigo calcular aqui o valor de y. Tá? Então, ficaria menos 7 terços mais 2 terços, isso daria menos 5 terços. Né? Então, o valor de x seria 1 menos 5 terços, o que daria menos 2 terços. Né? Bom, legal. Só que esse ajuste polinomial implica em resolver sistemas lineares. Né? E a gente sabe, para quem já fez RC2, que métodos, né, para resolução de sistemas lineares nem sempre são convergentes. Né? Bom, pensando nisso, é que Lagrange propôs um outro método aí de interpolação que ficou conhecido como método dos polinômios de Lagrange. Novamente, vale a regra de ouro. Né? Bom, considerando o mesmo exemplo em que eu tenho 3 pontos, eu só posso então ajustar polinômios de Lagrange de grau 2. Para o caso de 3 pontos, a minha função P2 ficaria dessa forma. Eu ajusto 3 polinômios de Lagrange. Então, são meus 3 pontos y que eu tenho, conheço, vezes cada um dos polinômios de Lagrange. Bom, esses polinômios, neste caso em particular, são dados por estas funções aqui. Tá? Onde x1, x0 e x2 são os valores conhecidos lá da minha tabela. Tá? Substituindo então os valores da tabela, né, eu tenho esses polinômios de Lagrange. Em particular, aqui, se a gente olhar só para L0, então vejo que L0 daria embaixo, né, eu tenho menos 1 vezes menos 3, então menos 3, 3 embaixo, né, no denominador. No numerador eu tenho x ao quadrado menos 2x. Então eu fico com 1 terço de x ao quadrado menos 2 terços de x. Vejam que é um polinômio de ordem 2, né, que é o máximo que eu consigo com 3 pontos. Né? Então, achando cada um dos L's e substituindo na equação do polinômio, eu chego ao meu polinômio final aqui, que nesse caso, como podem ver, coincidiu com o polinômio ajustado a partir da resolução do sistema linear. Tá? Bom, fica aí um desafio para vocês pensarem um pouquinho, não é um desafio tão grande assim. Tá? Bom, mas esse caso em particular a gente viu para um polinômio de grau 2, né, de Lagrange de grau 2, mas eu posso ter polinômio de grau n, né, eu quero poder generalizar isso. Então, olhando para esses 3 polinômios aqui, né, como você acha que seria a generalização disso, né, o LI de x? Né, qual foi a regra para a construção desses 3 polinômios? Dá uma pensadinha aí.